Friedman e Fraser não pararam por aí. Tentaram ainda um procedimento ligeiramente diferente com outra amostra de moradores. Primeiro, eles solicitaram que aderissem a um abaixo-assinado que defendia manter a Califórnia bonita. Claro que quase todos assinaram, porque a beleza do Estado, como a eficiência no governo ou cuidados pré-natais corretos, é uma dessas coisas a que ninguém se opõe. Após esperarem cerca de 2 semanas, Friedman e Fraser enviaram um novo voluntário para visitar as mesmas casas e pedir aos moradores que permitissem que outdoors grandes com os dizeres "dirija com segurança" fossem instalados em seu gramado. Em alguns aspectos, a reação daqueles proprietários foi a mais espantosa de todo o estudo. Quase metade deles concordou, embora o pequeno compromisso assumido semanas antes não estivesse ligado à direção segura, mas a algo totalmente diferente: o embelezamento do Estado. De início, até Friedman e Fraser ficaram perplexos com suas constatações. Porque o pequeno ato de participar de um abaixo-assinado apoiando o embelezamento do Estado fez com que as pessoas ficassem dispostas a prestar um favor diferente e bem maior. Após examinarem e descartarem outras explicações, os dois psicólogos encontraram a solução do enigma. Assinar a petição pelo embelezamento mudou a visão que aquelas pessoas tinham de si mesmas. Elas passaram a se ver como cidadãos com espírito público, que agiam com base em princípios cívicos. Quando, 2 semanas depois, foi pedido que prestassem outro serviço público exibindo o outdoor "dirija com segurança", elas concordaram para serem coerentes com suas autoimagens recém-formadas. De acordo com Friedman e Fraser, pode ocorrer uma mudança nas impressões da pessoa sobre se envolver ou defender uma posição. Uma vez que tenha concordado com um pedido, sua postura pode mudar. Ela pode se tornar, aos seus próprios olhos, o tipo de pessoa que faz esse tipo de coisas, que colabora com pedidos de estranhos, que toma atitudes em relação àquilo em que acredita, que coopera com boas causas. P. 201. A lição das descobertas de Friedman e Fraser, portanto, é que devemos ter cuidado ao concordar com pedidos triviais, pois eles têm o poder de influenciar nossa autoimagem. Berger e Caldwell, 2003. Esse consentimento pode não só aumentar nossa suscetibilidade a pedidos semelhantes e maiores, como também pode nos tornar mais propensos a prestar uma variedade de favores maiores que estão apenas remotamente ligados ao pequeno favor anterior. É este segundo tipo mais geral de influência escondida, dentro de pequenos compromissos, o que mais me assusta. Assine na linha pontilhada. Você já se perguntou o que os grupos que lhe pedem para assinar suas petições fazem com todas as assinaturas obtidas? Com frequência não fazem nada com elas, já que o propósito principal da petição pode ser simplesmente comprometer os assinantes com a posição do grupo, tornando-os assim mais propensos a dar passos futuros que sejam coerentes com essas posições. Assusta-me tanto que não me sinto mais disposto a assinar abaixo-assinados, mesmo por uma posição que eu apoie. Uma ação como essa tem o potencial de influenciar de forma indesejada não apenas o meu comportamento futuro, mas também a minha autoimagem. Além disso, uma vez alterada a autoimagem de uma pessoa, ela se torna suscetível a qualquer um que pretenda tirar vantagem desse novo aspecto. Quem dentre os participantes do estudo de Friedman e Fraser imaginaria que o voluntário que pediu que assinassem uma petição pelo embelezamento do Estado estava realmente interessado em levá-los a exibir um outdoor de segurança no trânsito 2 semanas depois? Quem poderia ter suspeitado que sua decisão de exibir o outdoor tivesse resultado em grande parte da assinatura do abaixo-assinado? Ninguém, imagino. Caso se arrependessem depois que o outdoor fosse instalado, só poderiam responsabilizar eles mesmos e seu espírito cívico excessivo. Provavelmente nem se lembrariam do sujeito com o abaixo-assinado para manter a Califórnia bonita e todo o seu conhecimento de jiu-jitsu social. Corações e mentes. Observe que todos os especialistas na técnica do pé na porta parecem empolgados com o mesmo fato: a possibilidade de usar pequenos compromissos para manipular a autoimagem de alguém. É possível transformar cidadãos em servidores públicos, clientes potenciais em clientes reais, prisioneiros em colaboradores. Uma vez que você tenha manipulado a autoimagem da pessoa,
ela deverá concordar naturalmente com toda uma gama de pedidos que sejam coerentes com aquela nova postura. No entanto, nem todos os compromissos afetam a autoimagem. Certas condições devem ser atendidas para que isso aconteça. Eles devem ser ativos, públicos, trabalhosos e livremente escolhidos. A principal intenção dos chineses não era apenas extrair informações de seus prisioneiros. Era doutriná-los, mudar suas atitudes e percepções de si mesmos, de seu sistema político, do papel de seu país na guerra e do comunismo. O Dr. Henry Siga, chefe da equipe de avaliação neuropsiquiátrica que examinou os prisioneiros de guerra que retornaram ao final da Guerra da Coreia, informou que as crenças ligadas à guerra haviam sido substancialmente alteradas. Muitos expressaram antipatia pelos comunistas chineses, mas ao mesmo tempo os elogiaram pelo bom. Se comunismo não vai funcionar nos Estados Unidos, parece ser algo bom para a Ásia. Siga, 1954, p. 360. Aparentemente, o verdadeiro objetivo dos chineses era modificar, ao menos por algum tempo, os corações e as mentes de seus cativos. Se medirmos seu sucesso em termos de deserção, deslealdade, mudança de atitudes e crenças, baixa disciplina, baixo moral, desânimo e dúvidas sobre o papel dos Estados Unidos, Siga conclui, seus esforços foram muito bem-sucedidos. Agora vamos examinar mais de perto como conseguiram tamanho êxito. O passe de mágica. Os melhores sinais que recebemos dos verdadeiros sentimentos e crenças das pessoas resultam mais de suas ações do que de suas palavras. Pesquisadores descobriram que os próprios indivíduos usam esses mesmos sinais seu comportamento para decidir como são. Trata-se de uma fonte primária de informações sobre as crenças, os valores e as atitudes de alguém. Bem, 1972. Wallace Wagner, 1985. O impacto propagador do comportamento sobre a autoimagem e a conduta futura de alguém pode ser visto em pesquisas que comparam os efeitos dos compromissos ativos e passivos. Allison e Messick, 1988, Fazio, Schumann e Herr, 1982. Em um estudo, estudantes universitários foram voluntários em um projeto de educação sobre AIDS em escolas locais. Os pesquisadores fizeram com que metade deles fossem voluntários ativos ao preencherem um formulário afirmando que queriam participar. Os outros eram voluntários passivos, se deixassem de preencher o formulário afirmando que não queriam participar. 3 a 4 dias depois, quando solicitados a começarem suas atividades como voluntários, a grande maioria, 74%, dos que compareceram veio do grupo que concordou ativamente em participar. Além disso, os voluntários ativos tendiam a justificar suas decisões em termos de seus valores, preferências e características pessoais. Wolf e Garner, 1996. No todo, parece que os compromissos ativos fornecem o tipo de informação que usamos para moldar nossa autoimagem, que depois determina as ações futuras, solidificando a nova autoimagem. Com plena compreensão desse roteiro para alterar a autopercepção, os chineses passaram a organizar a experiência do campo de prisioneiros, de modo que os cativos agissem coerentemente de certas maneiras. Os chineses sabiam que, em pouco tempo, aquelas ações começariam a cobrar seu preço, fazendo com que os prisioneiros mudassem suas visões de si mesmos, alinhando-as com o que haviam praticado. Escrever era um tipo de ação comprometedora que os chineses insistiam que os prisioneiros realizassem. Não bastava que ouvissem calados ou mesmo concordassem verbalmente com a linha chinesa. Eles eram sempre induzidos a passar isso para o papel. Chai, em 1956, descreve uma tática de sessão de doutrinação padrão dos chineses. Uma técnica adicional era fazer com que o cativo escrevesse a pergunta e depois a resposta pró-comunista. Caso ele se recusasse a escrever de forma voluntária, era solicitado a copiar dos cadernos de anotações, o que deve ter parecido uma concessão suficientemente inofensiva. p. 161. Já vimos como compromissos que parecem triviais podem levar a um comportamento compatível no futuro. Como dispositivo de compromisso, uma declaração escrita possui grandes vantagens. Primeira, fornece uma prova física de que um ato ocorreu. Tendo escrito o que os chineses queriam, seria muito difícil para o prisioneiro duvidar de que fizera aquilo. Não havia como esquecer ou negar a si mesmo o que tinha feito, ao contrário do que aconteceria com as afirmações verbais.
Ali estava, seu próprio texto manuscrito, um ato irrevogavelmente documentado, levando-o a compatibilizar suas crenças e sua autoimagem com o que escrevera. Segunda, um testemunho escrito pode ser mostrado a outras pessoas, ou seja, ser usado para persuadir alguém a mudar as próprias atitudes na direção daquela afirmação. Mais importante para o propósito do compromisso é o fato de consistir numa prova convincente de que o autor acredita mesmo no que escreveu. As pessoas têm uma tendência natural a acreditar que uma afirmação por escrito reflete a verdadeira atitude de seu autor. Gavransky, 2003. O que surpreende é que elas continuam achando isso mesmo depois de saberem que a pessoa não optou livremente por fazê-la. Um estudo dos psicólogos Edward Jones e James Harris, 1967, prova que isso ocorre de fato. Eles mostraram a várias pessoas um artigo favorável a Fidel Castro e em seguida pediram que avaliassem o verdadeiro sentimento do autor. Para algumas delas, Jones e Harris contaram que o autor tinha optado por escrever a favor de Castro. Para outras, que tinha sido obrigado a escrever. O estranho foi que mesmo aquelas pessoas que sabiam que o autor fora coagido a escrever um artigo pró-Castro, acharam que ele gostava de Castro. Parece que uma declaração de crença produz uma reação tipo clique, zoom em quem a testemunha. A não ser que haja fortes indícios contrários, os observadores automaticamente supõem que alguém que faz uma declaração dessas acredita em seu conteúdo. Allison, Mack, Mallor e Wert, 1993. Considere o duplo efeito sobre a autoimagem de um prisioneiro que escreveu uma declaração pró-chinesa ou anti-americana. Aquela era não só uma lembrança pessoal duradoura de sua ação, como também serviu para convencer aqueles à sua volta de que refletia suas crenças reais. Como veremos no capítulo 4, o que as pessoas à nossa volta acreditam ser verdadeiro sobre nós determina em grande parte o que nós mesmos achamos que seja verdade. Por exemplo, um estudo descobriu que, uma semana após ouvirem que eram consideradas pessoas caridosas, donas de casa de New Haven, Connecticut, deram muito mais dinheiro a um arrecadador de fundos para a Associação de Esclerose Múltipla Kraut, 1973. Aparentemente o mero conhecimento de que alguém as via como caridosas fez com que aquelas mulheres tornassem suas ações compatíveis com a impressão que passaram. Não é de hoje que políticos astutos tiram proveito do caráter criador de compromissos dos rótulos. Um mestre nisso foi o ex-presidente do Egito Anwar Sadat. Antes de iniciar negociações internacionais, Sadat assegurava aos oponentes que eles e os cidadãos daquele país eram conhecidos pelo espírito de colaboração e justiça. Com esse tipo de adulação, além de criar sentimentos positivos, Sadat também associava a identidade do oponente a uma linha de ação que servia aos seus objetivos. De acordo com o mestre em negociação Henry Kissinger, 1982, Sadat obtinha sucesso porque levava os outros a agir segundo seus interesses ao lhes dar uma reputação a ser resguardada. Depois que um compromisso é assumido, a autoimagem sofre a dupla pressão pela coerência. Por dentro, existe uma pressão para tornar a autoimagem compatível com a ação. Por fora, existe uma pressão mais sorrateira, uma tendência a ajustar essa imagem de acordo com a percepção que os outros têm de nós. Schlinker, Drugaletsky e Daugherty, 1994. Como eles acham que acreditamos no que escrevemos, ainda que tenhamos tido pouca escolha na questão, experimentamos outra vez uma pressão para alinhar a autoimagem com a declaração escrita. Na Coreia, diversos dispositivos sutis foram empregados para levar os prisioneiros a escrever, sem coerção direta, o que os chineses queriam. Por exemplo, os chineses sabiam que muitos prisioneiros estavam ansiosos por informar às suas famílias que estavam vivos. Ao mesmo tempo, os homens sabiam que seus captores censuravam a correspondência e que apenas algumas cartas poderiam sair do campo. Para assegurar sua liberação, alguns prisioneiros começaram a incluir, nas mensagens, apelos pela paz, afirmações de que estavam sendo bem tratados e declarações simpáticas ao comunismo, na esperança de que os chineses desejassem que aquelas cartas viessem à tona e, portanto, permitissem sua entrega. Claro que os chineses ficavam contentes em colaborar, aquelas cartas serviam muito bem aos seus interesses. Primeiro, seu esforço mundial de propaganda se beneficiou muito da aparição de declarações pró-comunistas por soldados americanos. Segundo,
No serviço de doutrinação dos prisioneiros, os chineses haviam conseguido, sem levantar sequer um dedo, que vários homens se manifestassem em apoio à causa comunista. Uma técnica semelhante envolveu concursos de redações políticas, realizados com regularidade no campo de prisioneiros. Os prêmios pela vitória costumavam ser pequenos, alguns cigarros ou uma porção de fruta, mas escassos o bastante para gerar grande interesse por parte dos homens. Em geral, a redação vencedora era alguma que assumisse uma posição pró-comunista, mas nem sempre. Os chineses estavam cientes de que a maioria dos prisioneiros não entraria num concurso, se achasse que só poderia vencer escrevendo um panfleto comunista. Além disso, eram espertos o suficiente para saber como incutir nos prisioneiros pequenos compromissos com o comunismo que pudessem depois fazer florescer. Assim, vez por outra, a redação vencedora era de apoio aos Estados Unidos, mas se dobrando uma ou duas vezes ao ponto de vista chinês. O efeito dessa estratégia foi exatamente o que os chineses queriam. Os homens continuaram a participar dos concursos porque viram que podiam vencer com redações favoráveis ao próprio país. Talvez sem se darem conta, porém, começaram a inclinar um pouquinho seus textos ao comunismo para terem uma chance melhor de vitória. Os chineses estavam prontos para se aproveitar de qualquer concessão ao dogma comunista e explorar as pressões pela coerência. No caso de uma declaração escrita, dentro de uma redação voluntária, dispunham de um compromisso perfeito, a partir do qual poderiam obter a colaboração e a conversão. Outros profissionais da persuasão também conhecem o poder gerador de compromissos embutido nas declarações escritas. A bem-sucedida Amway, por exemplo, dispõe de um meio para incentivar seu pessoal de vendas a alcançar feitos cada vez maiores. Os membros da equipe são solicitados a estabelecer metas de vendas individuais e se comprometerem com elas, registrando-as no papel. Uma ótima dica antes de você começar: defina uma meta. O mais importante é defini-la para que tenha algo a almejar e passa-la para o papel. Existe algo mágico em anotar as coisas. Quando atingir esta meta, defina outra e anote também. Assim você irá longe. Se o pessoal da Amway descobriu algo mágico em anotar as coisas, outras organizações comerciais também descobriram. Algumas empresas de vendas de porta em porta usam a magia dos compromissos escritos para combater as leis de desistência que existem em muitos estados americanos. Essas leis visam permitir aos clientes, alguns dias após concordarem em adquirir um item, que cancelem a compra e recebam reembolso total. De início, essa legislação prejudicou as empresas de vendas agressivas. Por enfatizarem táticas de alta pressão, seus clientes costumam comprar, não porque desejem os produtos, mas porque são induzidos ou intimidados a adquiri-los. Quando as leis entraram em vigor, esses clientes começaram a cancelar suas compras aos montes. Desde então, essas empresas aprenderam um truque simples, que reduz bastante o número de cancelamentos. Elas simplesmente fazem com que o cliente, e não o vendedor, preencha o acordo de venda. Segundo o programa de treinamento de vendas de uma empresa de enciclopédias, esse compromisso pessoal se mostrou um auxílio psicológico importantíssimo em impedir que os clientes desistissem de seus contratos. À semelhança da Amway, essas organizações descobriram que algo especial acontece quando as pessoas põem seus compromissos no papel. Elas honram aquilo que escreveram. Outra forma comum de as empresas explorarem a magia das declarações por escrito ocorre por meio do uso de um dispositivo promocional de aspecto inocente. Antes de começar a estudar as armas de influência social, eu me perguntava por que grandes fabricantes como a Procter & Gamble e a General Foods estão sempre promovendo aqueles concursos culturais com frases de até 25, 50 ou 100 palavras. Em muitos deles, o participante deve compor uma breve declaração pessoal que comece com as palavras gosto do produto porque, elogiando suas vantagens. A empresa julga os textos e confere prêmios aos vencedores. O que me intrigava era não saber o que as organizações ganham com o concurso. Muitas vezes elas não exigem sequer que o participante compre o produto para submeter um texto. No entanto, parecem dispostas a bancar os custos de um concurso após o outro. Depoimento de leitor 32 do diretor de criação de uma grande agência de publicidade internacional no final da década de 1990, perguntei a Fred De Luca, fundador e CEO dos restaurantes Subway,
porque ele insistia em colocar a previsão 10.000 lojas em 2001 nos guardanapos de cada um dos estabelecimentos. Aquilo não parecia fazer sentido, pois eu sabia que ele estava bem distante de sua meta, que os consumidores não se importavam com seu plano e que seus franqueados estavam profundamente preocupados com a concorrência associada a uma meta como aquela. Sua resposta foi: se eu colocar minhas metas por escrito e torná-las conhecidas pelo mundo, estarei comprometido em alcançá-las. É desnecessário dizer que não apenas alcançou, como a superou. O nota do autor. Em 1 de janeiro de 2008, o Subway possuía mais de 28.000 restaurantes em 86 países. Portanto, como também veremos na próxima sessão, compromissos por escrito e publicamente divulgados podem ser usados não apenas para influenciar os outros, mas para influenciar a nós mesmos. Agora não estou mais intrigado. O propósito por trás do concurso, fazer com que o máximo de pessoas endosse um produto, é o mesmo propósito por trás do concurso de redações políticas. Obter apoio. Em ambos os casos, o processo é o mesmo. Os participantes voluntariamente escrevem redações visando prêmios atraentes que têm apenas uma pequena chance de ganhar. Sabem que, para um texto ter qualquer chance de vencer, deve incluir elogios ao produto. Assim fazem um esforço para encontrar aspectos elogiáveis, a fim de descrevê-los em suas redações. O resultado são centenas de prisioneiros de guerra na Coreia ou centenas de milhares de consumidores nos Estados Unidos, atestando por escrito as vantagens dos produtos e que, portanto, experimentam aquele impulso mágico de acreditarem no que escreveram. Compromissos públicos. Uma razão pela qual os testemunhos escritos são eficazes em provocar uma mudança pessoal genuína é sua facilidade em se tornarem públicos. A experiência dos prisioneiros na Coreia mostrou que os chineses conheciam bem um importante princípio psicológico: compromissos públicos tendem a ser duradouros. Eles constantemente faziam com que as declarações pró-comunistas de seus prisioneiros fossem vistas pelos outros. Elas eram afixadas pelo campo, lidas pelo autor a um grupo de discussão de prisioneiros ou mesmo nas transmissões radiofônicas. Para os chineses, quanto mais público melhor. Porque, sempre que alguém assume uma posição diante dos outros, surge um impulso em manter aquela posição para parecer uma pessoa coerente. Tedeschi, Schlinker e Bonhomme, 1971, Schlinker et Carr, 1994. Lembre-se de que, no início deste capítulo, descrevi que ser coerente é um traço de personalidade desejável. Que alguém incoerente é considerado inconstante, incerto, complacente, distraído ou instável, e que alguém coerente é visto como racional, seguro, confiável e sensato. Dito isso, não surpreende que as pessoas tentem evitar ao máximo serem consideradas incoerentes. Para salvar as aparências, então, quanto mais pública uma posição, mais relutaremos em mudá-la. Um experimento realizado por dois proeminentes psicólogos sociais, Morton Deutsch e Harold Girard, 1955, oferece uma ilustração de como compromissos públicos podem levar a ações adicionais compatíveis. O procedimento básico foi fazer com que estudantes universitários primeiro estimassem mentalmente o comprimento de linhas que lhes eram mostradas. Nesse ponto, uma amostra dos estudantes tinha que se comprometer publicamente com seus julgamentos iniciais, escrevendo suas estimativas, assinando embaixo e entregando-os ao experimentador. Uma segunda amostra de estudantes também se comprometeu com suas estimativas iniciais, mas em particular, anotando-as numa lousa e em seguida apagando-as antes que qualquer um pudesse ver o que haviam escrito. Um terceiro conjunto de estudantes não se comprometeu com suas estimativas iniciais, mantendo-as apenas em suas cabeças. Dessa maneira, Deutsch e Girard fizeram com que alguns estudantes se comprometessem publicamente e outros em particular, e ainda que outros não assumissem qualquer compromisso com suas decisões iniciais. O que Deutsch e Girard queriam descobrir era qual dos três grupos de estudantes estaria mais inclinado a se ater aos seus julgamentos iniciais. Assim, todos os estudantes receberam informações novas de que suas estimativas iniciais estavam erradas e tiveram então a chance de mudá-las. Os resultados foram bem claros. Os estudantes que não haviam anotado suas opções iniciais foram menos fiéis a elas.
Diante de indícios novos questionando a sabedoria das decisões que tinham tomado apenas mentalmente, esses estudantes foram os mais influenciados a mudar o que antes haviam considerado a decisão correta. Comparados com esses estudantes não comprometidos, os que tinham anotado suas decisões por um momento na lousa estiveram bem menos dispostos a mudar de ideia quando tiveram a chance. Embora só tivessem se comprometido em circunstâncias anônimas, o ato de anotar seus julgamentos iniciais fez com que resistissem à influência de novos dados contraditórios e permanecessem coerentes às escolhas preliminares. Porém, Deutsch e Gerard descobriram que os estudantes que haviam publicamente registrado suas posições iniciais foram os que mais decididamente se recusaram a mudá-las depois. O compromisso público os havia transformado nos mais obstinados de todos. Esse tipo de obstinação pode ocorrer mesmo em situações em que a exatidão deve ser mais importante do que a coerência. Num estudo em que corpos de jurados de 6 ou 12 pessoas simulavam um processo judicial, os impasses foram bem mais frequentes, quando os jurados tiveram que expressar suas opiniões levantando a mão, e não por votação secreta. Uma vez que os jurados haviam declarado publicamente seus pontos de vista, relutavam em mudá-los. Kehl e Macu, 1985. A descoberta de Deutsch e Gerard de que somos mais fiéis às nossas decisões quando nos comprometemos publicamente pode ter boas aplicações. Vejamos as organizações dedicadas a ajudar pessoas a se livrarem de maus hábitos. Várias clínicas de emagrecimento, por exemplo, percebem que, muitas vezes, a decisão privada de uma pessoa de perder peso será fraca demais diante das tentações do cotidiano. Portanto, fazem com que a decisão seja respaldada pelos pilares do compromisso público, exigindo que os clientes anotem uma meta imediata de perda de peso e mostrem essa meta ao maior número possível de amigos, parentes e vizinhos. Os responsáveis pelas clínicas informam que, com frequência, essa técnica simples funciona quando todas as demais falharam. Claro que não há necessidade de pagar uma clínica especial para transformar um compromisso visível em um aliado. Uma mulher de San Diego me descreveu como se valeu de uma promessa pública para conseguir parar de fumar. Lembro que foi após ouvir falar de um estudo científico mostrando que fumar provoca câncer. Sempre que uma pesquisa dessas era divulgada, eu ficava determinada a largar o cigarro, mas não conseguia. Dessa vez, porém, decidi que teria que fazer algo. Sou uma pessoa orgulhosa. Não gosto que façam uma imagem negativa a meu respeito. Portanto, pensei, talvez eu possa explorar meu orgulho para largar esse vício maldito. Fiz então uma lista de todas as pessoas que eu realmente queria que me respeitassem. Depois comprei uns cartões e escrevi no verso de todos eles: prometo a você que nunca mais fumarei outro cigarro. Após uma semana, eu havia entregado ou enviado um cartão a cada um da minha lista. Meu pai, meu irmão no outro lado do país, meu chefe, minha melhor amiga, meu ex-marido, todo mundo menos o meu namorado. Eu era louca por ele e não queria decepcioná-lo. Pensei 2 vezes antes de lhe entregar um cartão, porque sabia que, se não conseguisse manter minha promessa a ele, eu morreria. Porém, um dia no escritório ele trabalhava no mesmo prédio que eu simplesmente fui até a mesa dele, entreguei-lhe o cartão e me afastei sem dizer nada. Deixar de fumar na marra foi a coisa mais difícil que já fiz. Deve ter havido 1000 ocasiões em que quase desisti. Mas sempre que eu esmorecia, eu imaginava o que todas as pessoas da minha lista pensariam de mim se eu não cumprisse minha palavra. E deu certo. Nunca mais pus um cigarro na boca. O esforço a mais está provado que, quanto maior o esforço envolvido num compromisso, maior será sua capacidade de influenciar as atitudes da pessoa que o assumiu. Podemos encontrar esses indícios bem perto de nós ou nas regiões remotas do mundo primitivo. Comecemos perto de casa, com a seção de entretenimento dos jornais, em que uma informação importante é omitida dos anúncios de shows de música. O preço. Por que será que os promotores de concertos escondem dos fãs o valor do ingresso? Talvez temam que seus valores cada vez maiores espantem os compradores. Mas os fãs interessados descobrirão logo o preço de um ingresso, certo? Certo, mas os promotores perceberam que o público potencial fica mais propenso a comprar ingressos depois disso.
Mesmo um simples telefonema de consulta de preço constitui um compromisso inicial com o show. Após despenderem tempo e esforço na tentativa de completarem a ligação e serem atendidos, no momento em que descobrem o preço do ingresso, os fãs estão exatamente como os promotores querem. Ao final de um compromisso ativo, público e trabalhoso com o evento. Depoimento de leitor 33 de um professor universitário canadense. Acabei de ler uma matéria no jornal sobre como um proprietário de restaurante, por meio de compromissos públicos, solucionou um grande problema de clientes que reservavam mesas mas não apareciam. Não sei se ele leu ou não seu livro, mas o fato é que fez algo que se enquadra perfeitamente no princípio de compromisso e coerência que você aborda. O homem pediu às recepcionistas que deixassem de dizer por favor, ligue se mudar seus planos e começassem a indagar: você vai nos ligar se mudar seus planos? Esperando pela resposta. Sua taxa de desistências caiu de 30% para 10%. Nota do autor: que elemento nessa mudança sutil provocou uma diferença tão drástica? Para mim, foi a pergunta da recepcionista e a pausa esperando a promessa. Ao incitar os clientes a assumir um compromisso público, a abordagem aumentou as chances de que o cumprissem. Existe também um exemplo mais remoto do poder dos compromissos árduos. Uma tribo do sul da África, Tonga, exige que cada menino passe por uma elaborada cerimônia de iniciação antes de ser considerado um homem da tribo. Como acontece com os meninos em muitas outras tribos primitivas, o menino Tonga passa por várias provas antes de ser admitido como membro do grupo dos adultos. Os antropólogos Whiting, Clarkhan e Anthony, 1958, descreveram esse período sofrido de 3 meses em termos breves porém eloquentes. Meninos na faixa etária de 10 a 16 anos são enviados pelos pais à escola da circuncisão, que é promovida a cada 4 ou 5 anos. Ali, na companhia dos colegas da mesma faixa etária, sofrem várias humilhações dos homens adultos daquela sociedade. A iniciação começa com cada menino percorrendo um corredor polonês, onde é espancado com porretes. Ao final da experiência, suas roupas são tiradas e seus cabelos cortados. Em seguida aparece um homem coberto com juba de leão, e o menino é colocado sentado sobre uma pedra, encarando-o. Alguém então bate em suas costas e, quando o menino vira para ver quem é, seu prepúcio é agarrado e, em 2 movimentos, cortado fora pelo homem-leão. Depois ele é isolado por 3 meses no Pátio dos Mistérios, onde só pode ser visto pelos iniciados. No decorrer dessa iniciação, o menino enfrenta 6 grandes provações: espancamentos, exposição ao frio, sede, ingestão de alimentos repugnantes, punições e ameaça de morte. Ao menor pretexto, pode ser espancado por um dos recém-iniciados, incumbido da tarefa pelos mais velhos da tribo. Ele dorme sem proteção e sofre terrivelmente no frio do inverno. É proibido de beber água durante os 3 meses. Muitas vezes relva semidigerida do estômago de um antílope é misturada à comida, dando-lhe um aspecto repugnante. Se ele é pego, quebrando qualquer regra importante que governa a cerimônia, recebe punição severa. Por exemplo, no dos castigos, varetas são colocadas entre os dedos do transgressor e um homem forte aperta a mão do novato, praticamente esmagando seus dedos, para que se submeta. Assustam-no com relatos de meninos que, por tentarem escapar ou revelarem os segredos a mulheres ou a não iniciados, foram enforcados e tiveram os corpos reduzidos a cinzas. P. 360. À primeira vista, esses ritos parecem extraordinários e bizarros, mas ao mesmo tempo são bastante semelhantes, em princípio e mesmo nos detalhes, às cerimônias de iniciação comuns nas fraternidades acadêmicas americanas. Durante a tradicional Semana Infernal, promovida todo ano nos campi das universidades, os candidatos às fraternidades precisam enfrentar uma série de atividades impostas pelos veteranos para testar os limites de esforço físico, tensão psicológica e constrangimento social. No final da semana, os rapazes que persistiram nos testes são aceitos como membros das fraternidades. Em geral, os únicos sinais deixados pelos trotes são um grande cansaço e um ligeiro abalo, embora às vezes os efeitos negativos sejam mais sérios. Dennis et al. 2005. O mais interessante é a grande semelhança entre as tarefas específicas da Semana Infernal e os ritos da iniciação tribal.
Lembre-se de que os antropólogos identificaram 6 grandes provas a serem suportadas por um iniciado Tonga durante sua permanência no Pátio dos Mistérios. Um exame das reportagens de jornais mostra que cada uma dessas provas também ocorre nos rituais de ingresso nas fraternidades americanas. Espancamentos. Michael Calagris, de 14 anos, passou 3 semanas num hospital de Long Island, se recuperando de lesões internas sofridas durante uma cerimônia de iniciação da noite infernal da fraternidade de seu colégio, a Omega Gamma Delta. Seus possíveis colegas de fraternidade o submeteram à bomba atômica. Ele deveria erguer as mãos acima da cabeça e mantê-las ali, enquanto socavam no estômago e nas costas simultânea e repetidamente. Exposição ao frio. Numa noite de inverno, Frederick Brunner, um calouro da Califórnia, foi abandonado por seus possíveis colegas de fraternidade, na montanha de um parque nacional, a uma altura de 900 metros e uma distância de 16 quilômetros. Floresta adentro. Vestindo apenas um blusão e uma calça finos, Fat Fred Gorducho, como era chamado, tremeu no vento gelado até despencar numa ravina escarpada, fraturando ossos e ferindo a cabeça. Impedido pelos ferimentos de prosseguir, encolheu-se todo para se proteger, mas acabou morrendo de frio. Sede. 2 calouros da Ohio State University foram parar na masmorra da fraternidade que os testava após quebrarem a regra que exigia que todos os candidatos entrassem rastejando no refeitório durante a semana infernal. Trancados na despensa da casa, receberam apenas alimentos salgados durante quase 2 dias. Nenhuma bebida foi fornecida, exceto um par de copos plásticos, em que podiam recolher a própria urina. Comidas repugnantes. Na sede da Kappa Sigma, no campus da Universidade de Southern California, 11 candidatos arregalaram os olhos ao verem a tarefa nojenta com que se defrontavam. 11 bifes de 100 gramas de fígado cru jaziam numa bandeja. Cada rapaz teria de engolir um bife inteiro, cortado bem grosso e embebido em óleo. Com ânsia de vômito e engasgando, o jovem Richard Swanson falhou 3 vezes na tentativa. Determinado a ter sucesso, enfim conseguiu meter a carne oleosa na garganta, onde esta se alojou, engasgando-o, e, apesar de todos os esforços para removê-la, o pobre rapaz acabou morrendo. Punições. Em Wisconsin, um candidato que esqueceu sua parte de uma fórmula ritual que deveria ser memorizada por todos os iniciados foi punido por seu erro. Obrigaram-no a manter seus pés sob os pés traseiros de uma cadeira dobradiça, enquanto o membro mais pesado da fraternidade se sentava e bebia uma cerveja. Embora o candidato não gritasse durante a punição, fraturou um osso de cada pé. Ameaças de morte. Um candidato à fraternidade Zeta Beta Tau foi levado a uma área de praia em Nova Jersey e recebeu ordem de cavar sua própria sepultura. Segundos após acatar a ordem de se deitar no buraco recém-aberto, as laterais desmoronaram, sufocando-o antes que seus futuros colegas de fraternidade conseguissem retirá-lo dali. Existe outra semelhança impressionante entre os ritos de iniciação das sociedades tribais e os das fraternidades. Eles simplesmente não desaparecem. Resistindo a todas as tentativas de eliminação, essas práticas humilhantes vêm perdurando. As autoridades, na forma de governos coloniais ou administrações universitárias, tentaram ameaças, pressões sociais, ações legais, expulsões, subornos e proibições para persuadir os grupos a remover os riscos e as humilhações de suas cerimônias de iniciação. Nada disso teve sucesso. Pode até haver uma mudança, enquanto a autoridade está vigiando de perto. Mas costuma ser mais aparente do que real. Os trotes mais pesados continuam sendo praticados em segredo, esperando que a pressão desapareça, para ressurgirem. Em alguns campi universitários, os dirigentes tentaram assumir o controle direto sobre os rituais de iniciação ou substituir os trotes perigosos por uma semana assistencial de serviço cívico. Quando essas tentativas não são contornadas às escondidas pelas fraternidades, são alvos da resistência física direta. Depois que Richard Swanson morreu engasgado na Southern California, o reitor da universidade impôs novas regras, exigindo que todas as atividades de admissão nas fraternidades fossem previamente aprovadas pelas autoridades da faculdade e que conselheiros adultos estivessem presentes durante as cerimônias de iniciação. De acordo com uma revista nacional,
As novas regras desencadearam um tumulto tão violento que a polícia e o corpo de bombeiros temeram entrar no campus. Resignando-se com o inevitável, representantes de outras faculdades desistiram da possibilidade de abolir as degradações da Semana Infernal. Se os ritos de iniciação humilhantes são uma atividade humana universal, e todos os sinais apontam para essa conclusão, dificilmente serão banidos. Se sua prática aberta for proibida, irão se tornar clandestinos. Não dá para proibir o sexo, não dá para proibir o álcool e provavelmente não dá para proibir os ritos de iniciação. Gordon e Gordon, 1963. O que torna as práticas humilhantes de iniciação tão valiosas para essas sociedades? O que faz com que os grupos tentem burlar, sabotar ou contestar qualquer esforço para banir os aspectos degradantes e perigosos de suas cerimônias de iniciação. Algumas pessoas argumentam que os próprios grupos são compostos de degenerados psicológicos ou sociais, cujas necessidades deturpadas exigem que colegas sejam prejudicados e humilhados. Os dados, porém, não respaldam esse ponto de vista. Estudos de traços de personalidade de membros de fraternidades, por exemplo, mostram que eles são até um pouco mais bem ajustados psicologicamente do que outros colegas. Vide C.S. Johnson, 1972. De forma semelhante, as fraternidades são conhecidas pela disposição em se envolver em projetos comunitários benéficos para a sociedade. O que essas fraternidades não estão dispostas a fazer, porém, é substituir suas cerimônias de iniciação por esses projetos. Uma pesquisa na Universidade de Washington, Walker, 1967 descobriu que, dentre as fraternidades examinadas, a maioria tinha um tipo de tradição de semana assistencial, só que adicional à semana infernal. Somente em um caso, esse serviço estava diretamente relacionado aos procedimentos de iniciação. O quadro que emerge dos perpetradores das práticas de iniciação é de indivíduos normais que tendem a ser psicologicamente estáveis e socialmente responsáveis, mas que se tornam implacáveis como grupo numa única ocasião, logo antes da admissão de novos membros à sociedade. Os indícios, então, apontam para a cerimônia como a real culpada. Deve haver algo em seus rigores que seja vital ao grupo, alguma função em sua crueldade que a sociedade lutará por preservar. O que seria? Acredito que a resposta tenha surgido em 1959, nos resultados de um estudo pouco conhecido fora do campo da psicologia social. Uma dupla de jovens pesquisadores, Elliot Aronson e Judson Mills, decidiu testar sua observação de que pessoas que passam por muitos contratempos ou sofrimentos para alcançarem algo tendem a valorizá-lo mais do que aquelas que obtêm a mesma coisa com um mínimo de esforço. A verdadeira inspiração foi sua escolha da cerimônia de iniciação como o melhor evento para examinar essa possibilidade. Eles descobriram que alunas universitárias que tiveram que suportar uma cerimônia de iniciação constrangedora para ingressarem no grupo de discussão de sexo se convenceram de que seu novo grupo e suas discussões eram extremamente valiosos. Embora Aronson e Mills tivessem ensaiado os demais membros a serem o mais inúteis e desinteressantes possível, outros colegas, que passaram por uma cerimônia de iniciação mais leve ou não passaram por iniciação alguma, mostraram bem menos confiança no grupo novo e inútil. Pesquisas adicionais revelaram os mesmos resultados quando os alunos tiveram que suportar dor, em vez de constrangimento, para ingressar no grupo de Lee Mathewson em 1966. Quanto mais choques elétricos uma mulher recebia como parte da cerimônia de iniciação, mais convencida se mostrava, depois de que seu novo grupo e suas atividades eram interessantes, inteligentes e desejáveis. Com isso, os constrangimentos, os esforços e até os espancamentos dos rituais de iniciação começam a fazer sentido. O membro da tribo Tonga observando com lágrimas nos olhos seu filho de 10 anos tremer a noite inteira no chão frio do pátio dos mistérios, e o veterano universitário rindo nervoso ao humilhar o candidato à fraternidade na semana infernal. Estes não são atos de sadismo, são atos de sobrevivência do grupo. Funcionam, por estranho que pareça, para estimular os futuros membros da sociedade a achar o grupo mais atraente e válido. Enquanto as pessoas gostarem daquilo que lutam por conseguir, esses grupos continuarão promovendo ritos de iniciação desagradáveis.
A fidelidade e a dedicação dos novos membros aumentarão muito as chances de coesão e sobrevivência do grupo. De fato, um estudo de 54 culturas tribais descobriu que aquelas com as cerimônias de iniciação mais dramáticas e rigorosas exibiam a maior solidariedade grupal em 1965. Dada a demonstração de Aaron Sun e Mears de que a severidade de uma cerimônia de iniciação aumenta substancialmente o comprometimento do novo membro com o grupo, não surpreende que os grupos venham a se opor a todas as tentativas de eliminar esse vínculo crucial para sua força futura. Grupos e organizações militares não estão isentos desses mesmos processos. As agonias das iniciações dos campos de treinamento são famosas e eficazes. O romancista William Styron atestou sua eficiência ao narrar o sofrimento de seu próprio treinamento pesadelo tipo campo de concentração com os fuzileiros navais dos Estados Unidos. Não há nenhum ex-fuzileiro que eu conheça que não veja o treinamento como uma prova da qual emergiu de certa forma mais resistente, mais valente e pronto para tudo. Styron, 1977. Embora os rigores do treinamento básico sejam aprovados pelas altas patentes, existe uma política de tolerância zero para incidentes anormalmente rígidos, como aqueles contidos em 2 vídeos revelados pela TV em 1997. Os vídeos mostravam a prática de alfinetar para sangrar, em que fuzileiros paraquedistas que completaram 10 saltos de treinamento usam seus distintivos. Os distintivos, com 2 pontas afiadas na parte de trás, são colocados na camisa do iniciado e depois esmurrados, batidos e socados enquanto ele se contorce e grita de dor. Glick, 1997. Apesar das declarações de indignação e repugnância dos líderes militares, somente um dos 30 fuzileiros flagrados infligindo tormento teve sua dispensa recomendada. Alguns poucos foram encaminhados para orientação psicológica, ao passo que a participação da maioria 20 foi simplesmente ignorada. Mais uma vez, parece que, para grupos preocupados em fomentar uma sensação duradoura de solidariedade e superioridade, as atividades de iniciação penosas não serão eliminadas com facilidade. A escolha interior, a análise de atividades tão diferentes, como as práticas de doutrinação dos comunistas chineses e os rituais de iniciação das fraternidades universitárias, proporciona algumas informações valiosas sobre compromisso. Parece que os mais eficientes em mudar a autoimagem e o comportamento futuro das pessoas são aqueles ativos, públicos e trabalhosos. Porém, existe outra propriedade do compromisso eficaz que é mais importante que as outras 3 combinadas. Para entendermos qual é, precisamos primeiro resolver 2 enigmas nas ações dos interrogadores comunistas e dos membros das fraternidades universitárias. O primeiro enigma está na recusa das fraternidades em permitir que atividades de serviço público façam parte das cerimônias de iniciação. Recordemos a pesquisa de Walker, 1967, que informou que projetos comunitários, embora frequentes, quase sempre eram separados do programa de iniciação dos membros. Por quê? Se o que as fraternidades buscam e seus ritos de admissão é um compromisso trabalhoso, elas poderiam estruturar atividades cívicas suficientemente desagradáveis e penosas para seus candidatos, fazer reparos em asilos, trabalhar nos pátios de centros de saúde mental e limpar urinóis de hospitais, por exemplo, constituem atividades repulsivas o bastante. Além disso, esses tipos de tarefas de espírito comunitário contribuiriam para melhorar a imagem pública desfavorável dos ritos da Semana Infernal das Fraternidades. Uma pesquisa Fallon, 1951 mostrou que, para cada matéria de jornal positiva envolvendo a Semana Infernal, havia 5 outras negativas. Ainda que apenas por razões de relações públicas, seria do interesse das fraternidades incorporar serviços comunitários às suas práticas de iniciação. Mas elas não o fazem. Para examinar o segundo enigma, precisamos retornar aos campos chineses de prisioneiros na Coreia e aos concursos de redações políticas promovidos entre os prisioneiros americanos. Os chineses queriam que o maior número possível de americanos entrasse nesses concursos para que, no processo, pudessem escrever comentários favoráveis ao ponto de vista comunista. Se, porém, a ideia era atrair um grande número de participantes, porque os prêmios eram tão modestos. Alguns cigarros extras ou uma fruta fresca eram, em geral,
o que um vencedor de concurso esperaria. Naquele contexto, mesmo esses prêmios eram valiosos, mas havia recompensas bem maiores: roupas quentes, privilégios especiais de correio, mais liberdade de movimento no campo que os chineses poderiam ter usado para aumentar o número de autores de redações. No entanto, escolheram especificamente oferecer os prêmios menores, em vez dos maiores e mais motivadores. Embora os cenários sejam bem diferentes, as fraternidades pesquisadas se recusavam a permitir atividades cívicas em suas cerimônias de iniciação, pelo mesmo motivo que os chineses evitavam prêmios grandes no lugar de estímulos menos significativos. Eles queriam que os participantes fossem responsáveis pelo que haviam feito. Nenhuma desculpa ou escapatória eram permitidas. Um candidato que sofreu uma iniciação penosa não poderia receber a chance de acreditar que agiu por motivos beneficentes. Um prisioneiro que pontilhou sua redação política com comentários anti-americanos não poderia minimizá-los por terem sido motivados pela grande recompensa. Não, as fraternidades e os comunistas chineses queriam compromissos permanentes. Não bastava extraí-los. Era preciso fazer com que aqueles homens assumissem a responsabilidade interior por suas ações. Os cientistas sociais descobriram que aceitamos a responsabilidade interior por um comportamento quando achamos que optamos por adotá-lo na ausência de pressão externa forte. Uma grande recompensa é uma pressão externa forte. Pode fazer com que realizemos certas ações, mas não fará com que aceitemos a responsabilidade interior pelos atos. S.3 como resultado, não nos sentiremos comprometidos com eles. O mesmo vale para uma ameaça forte. Ela pode motivar a anuência imediata, mas dificilmente produzirá um compromisso de longo prazo. Tudo isso possui implicações importantes para a educação dos filhos. Sugere que nunca devemos subornar ou ameaçar fortemente as crianças para fazerem as coisas nas quais queremos que acreditem. É provável que essas pressões produzam uma anuência apenas temporária aos nossos desejos. Porém, se quisermos algo mais, se quisermos que nossos filhos acreditem na justeza do que fizeram, se quisermos que continuem repetindo o comportamento desejado quando não estivermos presentes para aplicar essas pressões exteriores, então precisamos fazer com que aceitem a responsabilidade interior pelas ações que esperamos que realizem. Um experimento de Janet and Friedman em 1965 fornece algumas pistas sobre o que fazer e o que não fazer a esse respeito. Friedman queria ver se conseguia impedir que meninos do 2º ao 4º ano se distraíssem com um brinquedo fascinante, só porque, umas 6 semanas antes, ele tinha dito que era errado. Quem costuma lidar com meninos de 7 a 9 anos entende a dificuldade da tarefa, mas Friedman contava com um plano. Se conseguisse primeiro fazer com que os meninos se convencessem de que era errado brincar com o brinquedo proibido, talvez aquela crença os impedisse de fazê-lo dali em diante. A dificuldade estava em convencer os meninos de que era errado se divertir com o brinquedo, um robô caríssimo com controle remoto. Friedman sabia que seria bastante fácil fazer com que um menino obedecesse temporariamente. Era só ameaçá-lo, com graves consequências caso fosse flagrado brincando com o robô. Contanto que estivesse por perto para impor o castigo severo, Friedman achou que poucos meninos se arriscariam a desobedecê-lo. Estava certo. Após mostrar a um deles uma série de 5 brinquedos e alertar que é errado brincar com o robô. Se você fizer isso, ficarei muito zangado e terei que tomar uma providência. Friedman deixava o aposento por alguns minutos. Durante aquele intervalo, os meninos eram observados por um espelho com um lado transparente. Friedman testou esse procedimento de ameaça com 22 meninos, e 21 deles não tocaram no robô durante sua ausência. Uma ameaça forte assim funcionou, enquanto os meninos achavam que poderiam ser flagrados e punidos. Mas Friedman estava interessado mesmo em saber se a ameaça afetaria o comportamento dos meninos mais tarde, quando ele não estivesse mais por perto. Para descobrir o que aconteceria, enviou uma jovem de volta à escola cerca de 6 semanas. Depois, ela levou cada menino para fora da sala de aula a fim de participarem de um experimento. Sem mencionar qualquer ligação com Friedman, conduziu-os de volta à sala, contendo 5 brinquedos, e entregou-lhes um teste de desenho. Enquanto dava nota ao teste, informou aos meninos que poderiam pegar qualquer brinquedo da sala.
Claro que quase todos os meninos brincaram com algum brinquedo. O resultado interessante foi que, dos meninos que escolheram algum brinquedo, 77% optaram por brincar com o robô que havia sido proibido antes. A ameaça severa de Friedman, tão eficaz 6 semanas antes, foi quase totalmente inócua quando ele não estava mais lá para reforçá-la com a punição. Friedman, porém, ainda não havia terminado. Ele mudou um pouco seu procedimento com uma segunda amostra de meninos. Também àqueles meninos mostrou inicialmente o conjunto de 5 brinquedos e alertou que não brincassem com o robô durante sua breve ausência da sala, porque é errado brincar com ele. Dessa vez, Friedman não fez nenhuma ameaça forte para que os meninos obedecessem. Apenas deixou a sala e observou pelo espelho transparente se sua instrução de não brincar com o brinquedo foi suficiente. Ela foi. Como ocorreu com o outro grupo, somente um dos 22 meninos tocou no robô. Durante o breve intervalo em que Friedman se ausentou, a diferença real entre as duas amostras de meninos surgiu 6 semanas depois, quando tiveram uma chance de brincar com os brinquedos sem que Friedman estivesse por perto. Um fato surpreendente aconteceu com os meninos que não haviam sido fortemente ameaçados. Quando tiveram a liberdade de brincar com qualquer brinquedo desejado, a maioria evitou o robô, embora fosse de longe o mais atraente dos 5 brinquedos disponíveis. Os outros eram um submarino de plástico barato, uma luva de beisebol infantil sem a bola, um rifle e um trator. Quando aqueles meninos brincaram com algum dos 5 brinquedos, somente 33% escolheram o robô. Algo expressivo havia acontecido com ambos os grupos. Para o primeiro, foi a ameaça severa com que Friedman reforçou sua afirmação de que brincar com o robô era errado. Ela havia sido bem eficaz, enquanto Friedman pudesse flagrá-los violando sua regra. Mais tarde, porém, quando já não estava mais presente para observar o comportamento dos meninos, sua ameaça foi impotente e sua regra foi, portanto, ignorada. Parece claro que a ameaça não ensinara aos meninos que mexer no robô era errado, mas apenas que não convinha fazê-lo, enquanto existisse a possibilidade de punição. Para os outros meninos, o evento expressivo veio de dentro, não de fora. Friedman também os havia instruído que brincar com o robô era errado, mas não acrescentara nenhuma ameaça de punição a quem o desobedecesse. Houve 2 resultados importantes. Primeiro, a instrução de Friedman sozinha foi suficiente para impedir que os meninos operassem o robô, enquanto se ausentou da sala. Segundo, os meninos assumiram a responsabilidade pessoal por sua escolha de não mexerem no robô durante aquele período. Concluíram que não haviam brincado com ele porque eles não quiseram. Afinal, não existiam punições severas associadas ao brinquedo para explicar sua conduta. Assim, semanas depois, quando Friedman já não estava por lá, continuaram ignorando o robô porque tinham sido internamente levados a acreditar que não queriam brincar com ele. Toda pessoa que esteja educando uma criança pode extrair uma lição do estudo de Friedman. Vamos supor que um casal queira inculcar em sua filha que mentir é errado. Uma ameaça forte e clara: é errado mentir, querida, por isso, se eu pegar você mentindo, cortarei sua língua. Poderia ser bastante eficaz quando os pais estivessem presentes ou a menina achasse que poderia ser descoberta. Porém, não atingiria o objetivo maior de convencê-la de que ela não quer mentir porque ela mesma pensa que é errado. Para isso é preciso uma abordagem bem mais sutil. Faz-se necessário dar um motivo que seja forte o bastante para estimulá-la a ser honesta na maioria das vezes, mas não tão forte a ponto de ser visto como a razão óbvia de sua honestidade. Não é tão fácil assim, porque esse motivo ligeiramente suficiente muda de criança para criança. Para uma criança, um simples pedido talvez basta: é ruim mentir, querida, por isso espero que você não faça isso. Para outra, talvez seja necessário acrescentar um motivo um pouco mais forte: porque se você mentir, ficarei decepcionado com você. Para uma terceira criança, uma forma branda de advertência pode ser necessária também: de eu provavelmente terei que fazer algo bem desagradável. Pais sensatos saberão qual tipo de motivo funcionará com seus filhos. O importante é usar um motivo que produza de cara o comportamento desejado, ao mesmo tempo que permita à criança assumir a responsabilidade pessoal por aquela conduta. Desse modo,
Quanto menos pressão externa detectável aquele motivo contiver, mais eficaz ele será. Selecionar o motivo certo não é uma tarefa fácil para os pais, mas o esforço valerá a pena. Provavelmente significará a diferença entre uma obediência efêmera e o compromisso de longo prazo. Como Samuel Butler escreveu mais de 300 anos atrás, aquele que concorda contra sua vontade continua com a mesma opinião. Pernas para se sustentar por dois motivos já mencionados. Os profissionais da persuasão adoram compromissos que produzem mudanças interiores. Primeiro, essa mudança não é apenas específica à situação em que primeiro ocorreu, ela abrange uma série de situações análogas também. Segundo, os efeitos da mudança são duradouros. Portanto, uma vez que as pessoas tenham sido induzidas a tomar atitudes que mudam suas autoimagens para, digamos, as de cidadãos de espírito comunitário, estarão inclinadas a exibir esse comportamento numa variedade de outras circunstâncias, em que seu consentimento também possa ser desejado, e elas tenderão a manter sua conduta por muito tempo, enquanto perdurar a nova autoimagem. Existe outro atrativo nos compromissos que levam à mudança interior. Eles desenvolvem suas próprias pernas. O profissional da persuasão não precisa realizar um esforço dispendioso e constante para reforçar a mudança. A pressão pela coerência dará conta do recado. Depois que as pessoas passam a se considerar cidadãos de espírito comunitário, automaticamente começarão a ver as coisas de modo diferente. Elas irão se convencer de que é a maneira correta de ser e passarão a prestar atenção em fatos que não haviam observado antes sobre o valor do serviço comunitário. Estarão dispostas a ouvir argumentos a favor da ação cívica que não ouviriam antes e vão achá-los mais persuasivos do que antes, em geral, por conta da necessidade de serem coerentes com seu sistema de crenças. Estarão convictas de que sua opção de tomar atitudes de espírito comunitário foi acertada. O importante nesse processo de gerar motivos adicionais para justificar o compromisso é que os motivos são novos. Desse modo, mesmo que o motivo original da conduta de espírito cívico fosse retirado, esses motivos recém-descobertos poderiam ser suficientes para respaldar as percepções de que uma pessoa se comportou de maneira correta. A vantagem para um profissional da persuasão inescrupuloso é imensa. Como desenvolvemos novos suportes para as escolhas com que nos comprometemos, o indivíduo explorador pode nos oferecer um estímulo para que façamos determinada escolha. Depois de tomada a decisão, ele pode remover aquele estímulo, sabendo que nossa decisão provavelmente se sustentará em suas próprias pernas recém-criadas. Concessionárias de automóveis com frequência tentam se beneficiar desse processo por um artifício que chamam de técnica da bola baixa, em que um custo é subestimado de propósito. Deparei pela primeira vez com ela quando me passava por treine de vendas numa loja da Chevrolet. Após uma semana de instrução básica, fui autorizado a observar os vendedores em ação e a técnica logo chamou a minha atenção. Para certos clientes, um carro é oferecido a um preço muito bom, talvez até $400 abaixo dos preços dos concorrentes. A pechincha, porém, não é genuína. O revendedor não pretende honrar aquele valor. Seu único propósito é fazer com que os clientes potenciais decidam comprar um dos carros da concessionária. Uma vez tomada a decisão, uma série de atividades desenvolvem o sentimento de compromisso pessoal do cliente com o carro. Vários formulários de compra são preenchidos, condições de financiamento são providenciadas. Às vezes o cliente é encorajado a dirigir aquele carro por um dia antes de assinar o contrato, para que possa testá-lo e mostrá-lo à vizinhança e no trabalho. O revendedor sabe que, durante esse período, os clientes desenvolvem um conjunto de novos motivos para respaldar sua opção e justificar os investimentos já feitos. Brackner e Rubin, 1985. Teger, 1980. Então algo acontece. Um erro nos cálculos é descoberto, talvez o vendedor tenha se esquecido de acrescentar o custo do ar-condicionado e, se o cliente fizer questão dele, terá que pagar mais $400. Para que o cliente não desconfie, algumas concessionárias deixam que o banco responsável pelo financiamento descubra o equívoco. Outras vezes, a venda é desautorizada no último minuto. Quando o vendedor vai pedir o aval do chefe, este a cancela, porque a concessionária estará perdendo dinheiro. Por apenas mais $400, o carro pode ser comprado, o que, no contexto de uma transação de milhares de dólares,
não faz muita diferença, já que, como o vendedor enfatiza, o preço é compatível com a concorrência e este é o carro que você escolheu, certo? Outra forma ainda mais traiçoeira da técnica da bola baixa ocorre quando o vendedor faz uma oferta exagerada pelo carro usado do cliente potencial como parte do pacote de troca. O cliente, diante da oferta generosa, fica ansioso por fechar o negócio. Mais tarde, antes que o contrato seja assinado, o gerente de carros usados informa que a estimativa do vendedor estava $400 acima do preço de mercado e a corrige para seu nível real. O cliente, percebendo que a oferta reduzida é a justa, aceita e às vezes se sente culpado por ter tentado tirar proveito da estimativa exagerada do vendedor. Certa vez testemunhei uma mulher pedindo desculpas, constrangida, ao vendedor que havia aplicado essa versão da técnica da bola baixa, enquanto ela assinava um contrato de compra de carro novo que renderia ao vendedor uma boa comissão. Ele parecia magoado, mas deu um sorriso indulgente. Em qualquer variedade dessa técnica, a sequência é a mesma. Uma vantagem oferecida induz a uma decisão de compra favorável. Então, algum tempo após a tomada de decisão, mas antes que o negócio seja fechado, a vantagem de compra original é habilmente removida. Parece quase inacreditável que um cliente compre um carro sob tais circunstâncias. Mas a tática funciona não com todo mundo, é claro. No entanto, sua eficácia é suficiente para ser uma abordagem de persuasão comum em muitas concessionárias. Elas passaram a entender a capacidade que um compromisso pessoal tem de desenvolver seu próprio sistema de apoio, com justificativas novas para mantê-lo. Com frequência, essas justificativas fornecem tantas pernas fortes para sustentar a decisão, que, quando o revendedor retira uma única perna, a perna original, não ocorre um colapso. A perda pode ser aceita pelo cliente que está consolado, até mesmo feliz, com uma série de outros bons motivos, favorecendo sua escolha. Jamais ocorre ao comprador que esses motivos adicionais jamais teriam existido se a escolha não houvesse sido feita antes. Após observar o funcionamento impressionante da técnica da bola baixa nas concessionárias de automóveis, decidi testar sua eficácia em outro ambiente, onde pudesse ver se a ideia básica funcionaria com uma pequena mudança. Os vendedores de carros que observei aplicavam a técnica, propondo ofertas tentadoras, obtendo decisões favoráveis como resultado e depois retirando a parte tentadora das ofertas. Se minha intuição sobre a essência do procedimento estivesse correta, eu deveria ser capaz de fazer a tática funcionar de forma um pouco diferente. Eu poderia oferecer um bom negócio, que produziria o compromisso decisório crucial, e depois acrescentaria um aspecto desagradável ao esquema. Como o efeito dessa técnica era levar o indivíduo a perseverar num negócio mesmo depois que as circunstâncias mudavam para pior, a tática deveria ser igualmente eficaz se um aspecto positivo do negócio fosse retirado ou um aspecto negativo fosse acrescentado. Para testar esta última possibilidade, meus colegas John Cacioppo, Brad Bassett, Don Miller e eu realizamos um experimento visando fazer com que estudantes de introdução à psicologia da Ohio State University concordassem em realizar uma atividade desagradável, acordar bem cedo para participar de um estudo dos processos do pensamento às 7 da manhã. Ao convocarmos uma amostra de estudantes, de cara informamos a eles a hora inicial. Apenas 24% se dispuseram a participar, porém, quando convidamos uma segunda amostra de estudantes, usamos a técnica da bola baixa. Primeiro perguntamos se queriam participar de um estudo dos processos de pensamento, só depois que responderam 56% deles positivamente, mencionamos a hora inicial e demos a chance de mudarem de ideia. Nenhum deles mudou. Além disso, fiéis ao compromisso de participar, 95% dos estudantes do grupo chegaram ao local indicado às 7 da manhã conforme prometeram. Sei que isso aconteceu porque recrutei 2 auxiliares de pesquisa para estarem no local naquela hora, conduzindo os experimentos de processos de pensamento e anotando os nomes dos estudantes que compareceram. 4. É impressionante a capacidade da tática da bola baixa de fazer com que uma pessoa se sinta satisfeita com uma escolha ruim. E os maiores fãs da técnica são aqueles que só dispõem de opções ruins para nos oferecer, em situações sociais, pessoais ou de negócios. No caso do meu vizinho Tim, por exemplo,
que conseguiu reatar o namoro com Sarah. Ele prometeu mudar seu comportamento, mas não cumpriu sua promessa. Mesmo assim, Sarah se tornou mais dedicada a ele do que nunca, porque, segundo ela mesma diz, pôde se permitir enxergar todas as qualidades positivas de Tim, que antes não reconhecia. Sei que Sarah caiu no mesmo truque que os clientes da concessionária. Como os novos atrativos que passou a ver em Tim são bastante reais para ela, Sarah agora parece satisfeita com o mesmo esquema que era inaceitável antes de seu enorme comprometimento.